Deus. Aleluia. Eu te prometo ser rápido do seu objetivo e entregar tudo aquilo quanto Deus colocar ao meu coração para transmitir ao coração da igreja. Eu sei que os irmãos estão aqui hoje para ser alimentados por esta palavra viva e eficaz. Estamos em 3 dias de congresso de avivamento, buscando de Deus, clamando a Deus, intercedendo a Deus, para que Ele venha nos avivar, para que Ele venha avivar a tua obra, como fez Abacuque em tua oração, pedindo a Deus para que Deus viesse avivar a tua obra. E a pergunta que não quer calar durante todos esses 3 dias é: o que é avivamento? Às vezes nós clamamos, pedimos, falamos, mencionamos, e você sabe de fato o que é o avivamento? Já foi falado aqui. O que é o avivamento? O que é que provoca este avivamento? E o que podemos fazer para que este avivamento aconteça em nossas vidas? Muitas das vezes viemos com esse pensamento: eu vou para a igreja hoje é congresso de avivamento, eu vou buscar de Deus, eu vou clamar, vou dar lugar, vou dar vazão ao Espírito Santo, mas precisamos entender de fato o que é o avivamento, o que é que provoca um avivamento em nossas vidas. Nós estamos em um tempo onde o povo de Deus, ou classificar assim, o povo de Deus está passando um dos momentos mais difíceis na face da terra. Por quê? A igreja de Cristo, o povo que se diz igreja, está passando por uns momentos de friezas espirituais. E é por isso que nós estamos hoje clamando por avivamento. Se nós olharmos hoje para o cenário espiritual da atualidade que nós estamos vivendo, já não é mais a mesma coisa que há 20 anos, que há 10 anos, que até 5 anos atrás, muito próximo, mas não são mais a mesma coisa. Se você pegar hoje um exemplo de alguém que hoje caminha na presença de Deus, e alguém que caminhou há 30, a 40 anos atrás, nós vamos perceber que nosso tempo de oração já não é mais o mesmo tempo que nós tirávamos para Deus. Se eu pegar alguém aqui hoje, ou qualquer lugar, algum crente que há mais de 20 anos serve a Deus, e perguntar a ele, ou perguntar a ela, quando você aceitou a fé, quando você aceitou a Cristo, como eram os cultos, como eram os louvores, como era prestar um culto de adoração a Deus. Alguém, claro, com sinceridade de coração, vai dizer que os nossos cultos já não são mais o mesmo. Já ouvi muito isso, e eu tenho certeza que você também já ouviu isso. Os nossos cultos já não são mais o mesmo, já não existe mais lágrimas, não existe mais alegrias, não existe mais em alguns cultos a presença do Espírito Santo de Deus. Estão transformando em alguns lugares, estão transformando o culto que era para Deus, para o homem, aquilo que nós, como diz em Romanos 12, para nós nos apresentarmos a Deus, cultuarmos a Deus com sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto que Deus nos dá como modelo. Porém, se nós analisarmos hoje, a maioria dos cultos já não são mais voltados para entender e compreender a santa palavra de Deus, ou nos colocar, ou nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Estamos vivendo em um tempo em que muitos entram na igreja triste, angustiado, deprimidos, e saem da mesma forma que entrou. Entra
entra sobrecarregados e sai sobrecarregados. Estamos vivendo em um tempo onde que a maioria dos pregadores pensam em quê? Em sermões que vai encher o ego do coração do ser humano, ou um ditado bem popular: vai sacudir, vai virar, vai quebrar, vai acontecer, e esquecendo do sermão de Jesus Cristo de Nazaré como centro da sua mensagem. Estamos em uma decadência espiritual. Estamos em uma decadência espiritual. Está faltando os cultos que começa debaixo de fogo e termina debaixo de fogo. Como assim, pastor? Que começa na oração, no quebrantamento, e eu tenho certeza que nós estamos nos despertando para um assunto muito importante nesta reta final que a Igreja de Cristo está enfrentando. Nesses últimos momentos que a Igreja de Cristo está sobre a terra, e é tempo de nós nos despertar. É tempo de nós nos despertar acerca do verdadeiro avivamento, aquele que traz a nós, aquele que traz em nosso ser, aquele que traz em nossa vida a verdadeira presença do Espírito Santo de Deus. Estão dizendo por aí que avivamento é sapateio, relampeio, pirueta no meio da igreja. Estão dizendo por aí que culto de avivamento é apagar as luzes para que o povo fiquem livres para adorar a Deus. Estão dizendo por aí que avivamento é gritaria, pularia para lá, pula para cá, pula para lá, e não tem arrependimento. Pula, pula, pula e não muda nada. Pula, pula, pula e não muda nada. Vou dizer isso aqui de novo: pula, 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 roda, 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 e não tem o verdadeiro avivamento. Pega lá fora, pula aqui dentro, volta lá fora, pega de novo, entra aqui dentro, pula, lá fora você pega, aqui dentro pula, roda, mas lá fora continua a pecar. Isto não é avivamento, isto é fake news, isto é falso. O verdadeiro avivamento, ele traz arrependimento. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro avivamento, ele traz arrependimento, mudança de vida. O verdadeiro arrependimento, ele traz mudança de rumo, e nós estamos precisando disso, irmão. Nós estamos precisando de um verdadeiro avivamento. Pastor, da onde começa o avivamento? O avivamento deve começar nos nossos altares. É daqui que precisa começar o avivamento. É daqui que precisamos colocar a mão na consciência e entender o tamanho da responsabilidade de transmitir esta palavra. Quando eu olho para o cenário de Israel, diante do texto que ora nós acabamos de ler, nós vamos perceber que Israel estava na mesma decadência que hoje nós enfrentamos. Israel estava com o seu líder maior, Acabe, rei Acabe, sentado no trono de Israel. Porém, o homem muito bem resolvido na área política, o homem muito bem resolvido na área econômica, porém o homem fracassado na sua vida espiritual. Este é o cenário que nós vimos hoje na atualidade. Homens que se dizem grandes líderes espirituais estão politicamente bem-sucedidos, economicamente bem-sucedido, porém, a sua vida espiritual está em decadência. A sua vida espiritual está em decadência. Nós estamos vivendo em época em que homens e mulheres que se dizem espirituais, se você perceber os seus bens materiais, são bem mais do
do que os seus bens espirituais. Quando você olha estalar bem o sucesso na sua vida financeira, é trabalho de dia, é trabalho à noite, é mansão, é carro do ano. Pastor, é pecado ter tudo isso? Não é pecado, é pão. Quem não é? Quem não quer uma casa boa, um carro bom, um carro novo? Mas porém você precisa medir qual é a sua prioridade. Se a tua prioridade é questões financeiras, você precisa de um avivamento. Se a tua prioridade é as coisas materiais dessa terra, você precisa de um verdadeiro avivamento. Se a tua prioridade é questões financeiras, você precisa que o Espírito Santo de Deus começa hoje a te incomodar, para você entender que a melhor coisa, o melhor lugar de juntar tesouro não é na terra, o melhor lugar de juntar tesouro é no céu. E eu creio que eu estou no meio de um povo hoje que está sendo despertado por este momento, não a juntar tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu. Acabe era a terra, seu sucesso financeiro, econômico, político, ok. Só que ele estava tão dedicado a essas áreas que ele deixou a desejar a área mais principal de Israel. Ele deixou-se desejar a área mais principal da nação eleita de Deus. Por a sua ganância, Acabe vai fazer uma aliança, vai casar, e na verdade esse casamento é para uma aliança política com Jezabel. O interesse dele é tão grande na área política e econômica que ele está cego espiritual e vai fazer aliança com Jezabel, com uma mulher que não tinha nada a ver com a cultura, com Deus e com seus princípios. Por questões financeiras, volto a dizer, por questões políticas, Acabe vai casar com Jezabel, porém vai trazer para dentro da nação de Israel o momento mais difícil da nação de Israel, a qual abandonaram a Deus. Vai trazer para dentro da nação de Israel, para a terra santa, altares a Deus estranho. Vai trazer para dentro da nação de Israel um prejuízo espiritual. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Cuidado a aliança que você tem feito para as questões materiais desta terra, que pode te prejudicar a tua vida espiritual. Eu vou dizer de novo: nada mais vale a pena neste mundo você fechar aliança com qualquer questões, a não ser espiritual. Se for atrapalhar a tua vida espiritual, sai fora, não faça aliança. Se for te tirar da igreja, sai fora, não faz aliança. Se for te tirar dos cultos, pelo amor de Deus, vive com um salário, mas não vive com 10 salários longe da presença de Deus. Vive com uma cesta básica, mas não vive fora da presença de Deus. Não vale a pena. Aleluia. Não vale a pena você assinar contratos para questões materiais e interesses próprios, deixando a sua vida espiritual de lado. Isso vai te trazer uma decadência e vai te prejudicar em todas as áreas da tua vida. Deus está trazendo despertamento para esta igreja nesta noite, que é melhor você fazer aliança com Ele do que fazer aliança com o mundo. Ele vai te abençoar. Acabe com seus interesses. Ele não pensa naquilo que a nação de Israel é.
e traz para dentro da nação de Israel altares a Deus Baal. O texto diz, a história vai nos dizer, que por todos os lados da nação tinha altares. Derribaram os altares de Deus Jeová e começaram a edificar altares a Deus Baal. Começaram a trocar os seus cultos de um Deus verdadeiro para cultuar um Deus falso. Trocaram os seus cultos de um Deus que responde com fogo para um Deus que nada pode fazer. Deixaram os seus altares a qual Deus o ensinou e seus antepassados ensinaram para se prostrar diante de um Deus pagão que nada pode fazer. O cenário de hoje não é diferente. Estão trocando a prioridade dos cultos. Já não existe mais altares em alguns cultos, não existe mais um culto voltado à presença de Deus, para Ele e para o Deus verdadeiro. O importante é que todos cantam, o importante é que todos saiam alegres, o importante é que todos falam bem do culto, o importante é que ninguém critique, mas na verdade a melhor importância do culto é um culto prestado para Deus, um culto direcionado a Deus, porque o teu culto terá resultado. Estamos trocando os nossos altares. Tem muitos trocando o seu altar, deixando o altar de lado, e não foi isso que nós aprendemos. Não foi isso que a igreja de Cristo aprendeu. A igreja de Cristo aprendeu desde o princípio que o altar nos aproxima de Deus. A igreja de Cristo aprendeu desde o princípio que o altar, nós precisamos estar nele todos os dias. Pastor, o que o altar fala a respeito da nossa vida? O altar vai nos falar de uma entrega, o altar vai nos falar de um arrependimento, o altar vai nos falar de uma aproximação de Deus, o altar vai nos falar de comunhão, o altar vai nos falar de arrependimento, e é o que nós estamos precisando hoje, que os altares sejam edificados, pelo amor de Deus. Sem arrependimento não tem avivamento, sem arrependimento não tem avivamento, sem entrega não tem avivamento, sem entrega não tem avivamento, sem entrega e sem arrependimento não tem aproximação de Deus. Não tem como o homem se aproximar se ele não se entregar. Não tem como o homem se aproximar de Deus se ele não se arrepender. Está faltando altares nos nossos cultos. Está faltando. Sem altar não tem. Sem altar você nunca vai se aproximar de Deus. Sem altar você nunca vai se aproximar de um Deus todo-poderoso. E os nossos patriarcas vão nos ensinar muito bem a questão disso. Abraão, que foi escolhido por Deus para ser pai desta grande nação, ele vai ensinar que todas as vezes que Deus falava com ele, ou que todas as vezes que ele recebia de Deus uma vitória, ele edificava um altar. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7,
nós vamos perceber que quando Deus fala com Abraão que ele daria a terra que ele estava pisando, Abraão vai edificar o altar, porque ele ouviu a voz de Deus. Em Gênesis capítulo 13, versículo 18, em Hebron, quando ele se separa de Ló, teu sobrinho, ele vai edificar também o altar, porque onde ele estava, ele sabia que Deus também estaria com ele. Em Gênesis capítulo 9, versículo 13, lá no Monte Moriá, quando Deus pede Isaque como sacrifício, ele vai edificar o altar e vai entregar aquilo que ele mais ama no altar de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Entrega hoje diante do altar aquilo que você mais ama. Abre mão, arabando e queia saia, porque aí nós iremos provocar um avivamento. Queremos avivamento, mas não queremos se entregar. Queremos avivamento, mas não queremos abrir mão das coisas que nós estamos vivendo. Queremos avivamento, mas não queremos abrir mão do pecado. Queremos avivamento, mas não queremos abrir mão da mentira. Queremos avivamento, mas não queremos abrir mão da vaidade. Queremos avivamento, mas não abrimos mão das coisas do mundo. Queremos avivamento, mas queremos continuar da mesma maneira. Não tem avivamento. Só vai ter avivamento quando você estiver diante do altar de Deus. Você terá avivamento. Patriarca Abraão, ele vai edificar o altar. Jacó, Isaac vai também edificar o altar, nos ensinando geração em cima de geração, que o altar faz parte da nossa vida. O altar faz parte da nossa vida cotidiana. Aleluia. Isaac, em Gerar, depois de ele tentar cavar vários poços e não ter sucesso por causa dos inimigos, depois quando ele cava o poço e Deus dá a ele a vitória, dizendo: olha, da mesma forma que eu fui com seu pai, eu serei com você também. Isaac levanta um altar a Deus e sacrifica a Deus também. Jacó, da mesma maneira, ele vai nos ensinar através de geração em geração, Abraão, Isaac e Jacó, que o altar faz parte da nossa vida. Em Gênesis capítulo 13, versículo 18 ao 20, quando Jacó está reencontrando com seu irmão, ele vai levantar um altar para agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito. Eu tenho uma palavra de Deus para você que hoje não tem avivamento sem altar. Não tem avivamento sem altar. Eu não gosto muito disso, mas diga para alguém que está do teu lado: sem altar não tem avivamento. Sem altar não tem avivamento. Eu vou dizer de novo: sem altar não tem avivamento. Precisamos de altar nos nossos dias. Quando Deus vai dar a planta a Moisés da questão do tabernáculo, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, você vai construir o tabernáculo em 3 repartições. Parte o lugar santo e lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E nós vamos perceber que para o sacerdote, sumo sacerdote, adentrar lá no lugar santíssimo, aonde estava a arca de Deus, primeiro ele precisaria passar pelo altar do holocausto. Ele precisaria passar pelo altar do sacrifício. Se ele entra dentro do tabernáculo, antes de passar pelo altar, antes de sacrificar, Deus matava ele lá dentro. Ele precisava primeiro sacrificar no altar arrependimento, expiação de pecado, purificação, para depois chegar na presença de Deus. Ei, não tem
presença de Deus se não tiver arrependimento. Não tem presença de Deus se nós não nos posicionar. Antes de qualquer avivamento, o altar estará sempre presente em nossa vida. Antes de qualquer presença de Deus, o altar sempre estará presente em nossa vida. E neste altar que foi construído por Moisés na ordem de Deus, o texto diz, aleluia, que ali a glória de Deus, o fogo da presença de Deus é manifesta sobre aquele altar. Deixa eu dizer algo aqui para você: só vai ter resposta de Deus no teu altar se teu altar também estiver de acordo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que edifica o altar. Escute aqui, só que agora no contexto que nós temos, nós vamos perceber que o profeta Elias, ele percebe a decadência espiritual de Israel. A decadência espiritual de Israel é o que? Abandonaram os altares, abandonaram Deus e começaram a sacrificar a ídolos pagãos, começaram a sacrificar a deuses que não tinha nada para lhe oferecer. Elias fica perturbado com aquilo, vai até Acabe e diz: olha, segundo a minha palavra, não vai chover na terra. Deus fecha o céu, Deus fecha o céu pela palavra do profeta. Vai passar alguns anos, aproximadamente 3 anos e pouco, quando Elias percebe que é hora de se apresentar de novo a Acabe, ele marca um encontro aonde? Ele marca um encontro no Monte Carmelo. Para quê? Para edificar um altar. Elias sabia que para trazer avivamento para dentro da nação de Israel era necessário o altar. Não tinha como voltar a chover, não tinha como Israel ser avivado se o altar não tivesse edificado novamente. Não tinha como Deus responder alguma questão se Israel não voltasse para o altar. E no versículo 30 nós vamos perceber que Elias vai dizer: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Aleluia. A primeira questão é você entender que sem altar não tem avivamento. Você precisa se apresentar diante do altar. Vamos lá. Elias é o homem sábio, Elias é o homem entendido, Elias é o homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele vai entender que para ter avivamento ele precisa reparar o altar. Diga comigo: reparar. Mais forte: reparar o altar. Para ter avivamento, você precisa reparar o altar. Aleluia. O teu altar de qualquer jeito não vai, de qualquer maneira não vai. Vai haver avivamento? Vai, claro que vai, quando você se achegar ao altar. Elias percebe que depois dos profetas de Baal fazer de tudo, quebrar até o altar, e nada aconteceu, Elias vai ensinar agora para a nação de Israel, vai mostrar para a nação de Israel, vai nos ensinar também que sem altar, sem sacrifício não tem avivamento. Ele vai edificar o altar. E quando ele vai edificar o altar, ele não vai edificar de qualquer jeito, de qualquer maneira aleatória. Ele vai pegar 12 pedras, ele vai pegar
12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Isto é, o altar está sendo edificado por 12 pedras. Cada pedra representa uma tribo. Se cada tribo dessa é a nação de Israel, quem está no altar é quem? É a pedra. Mas quem está representando ali é a nação de Israel. Elias está dizendo: ei, eu estou diante do altar, mas o altar quem aqui são vocês. As pedras aqui representam vocês. As pedras aqui representam a nação de Israel. Deixa eu dizer para você, a tua vida também pode ser um altar. A tua vida com Deus também pode ser um altar. E Elias edifica o altar. Quando ele edifica o altar, o texto diz que ele vai cortar o boi lá, o bezerro, vai colocar sobre o altar, vai colocar a lenha, vai mandar jogar água sobre o altar. Ah, pastor, vai dificultar a situação. Não vai dificultar, não vai. Glória a Deus. Por que, pastor? Não vai. Porque para Deus nada é impossível. Escute aqui, segura aí. Água sobre o altar. Para quê, pastor? Só para apontar algumas questões lá na frente. Então Elias, ele dobra o joelho, depois do altar consertado, depois do sacrifício sobre o altar, depois da lenha no altar, ele vai dobrar o joelho e vai orar a Deus. A oração de Elias não dá mais do que 2 minutos. A oração de Elias não dá mais do que 2 minutos, mas é uma oração poderosa que provoca um grande avivamento na nação de Israel. Para orar 2 minutos e Deus responder com fogo, o homem precisa ter uma vida de oração com Deus no secreto. Oh, glória a Deus por isso. Não adianta nós orarmos aqui para Deus provocar avivamento em 3 dias, em 5 minutos, se você não tem uma vida de oração no secreto com Deus. Não adianta eu pular, sapatear, profetizar, colocar a mão na tua cabeça, se você não tem uma vida de oração no secreto, não terá avivamento. Abasteve a candarabas. Queremos orar e Deus responder em questões de segundo. Queremos orar e pedir para que Deus abra porta em questão de segundo. Mas nós não oramos no nosso quarto, não oramos em casa, não buscamos mais a Deus. A oração nossa é: bom dia, Espírito Santo, abençoa meu dia, amém. A nossa oração é: chiando como gato, é só mimimi e acabou. E você ainda quer avivamento? Pelo amor de Deus, se você quer avivamento, você precisa ter uma vida de oração com Deus. Vai apertar um pouquinho agora. Eu não estou preocupado em você pular. Não. Eu quero que você saia daqui consciente. Vai apertar um pouquinho, mas você vai dar glória do mesmo jeito. Hoje nós tivemos 12 horas de oração, de 7 da manhã às 19 horas. Quantas horas você passou aqui de oração? Ah, pastor, eu estava em casa. O que você fez em casa? Eu dormi de meio-dia depois do almoço até 4 horas da tarde. Eu dei um passeio no shopping, 3 horas no shopping passeando, mas não dobrou um joelho nem 1 minuto sequer aqui, pedindo a Deus avivamento. E agora vem para cá disfarçando que orou, que está cheio. Eu vim aqui para te denunciar que não tem avivamento. Só tem avivamento para aqueles que querem buscar avivamento. Pelo amor de Deus,
Queremos poder de Deus, queremos ver a glória de Deus, queremos ver Deus curar, queremos ver Deus batizar, queremos ver Deus fazer tantas coisas em nossa vida, mas nós não tiramos nem um minuto de oração na casa de Deus. E não vem com essa não. Ah, pastor, não tive tempo. Ah, pastor, estava chovendo. Mas eu tenho certeza, se falasse para você lá no grupo, anunciasse aqui ontem no altar, que a cada intervalo de 1 hora teriam lanche, teriam café, teriam comes e bebes, esta igreja estaria lotada. Para comer você presta, mas para orar você não quer. Aleluia, eu vou falar, eu vou. Para você estar na festinha você quer, mas na hora de pagar preço para Deus trazer um avivamento para a nossa igreja, você está Se continuarmos assim, nós estamos longe de um verdadeiro avivamento. O ano está findando. O ano está findando. Será que esse ponteiro de 1 até 12 horas daria para somar o tempo de oração que você tem no secreto com Deus? E ainda diz para Deus que Deus não fez nada na tua vida este ano? É isso que você quer, avivamento? Elias vai orar pelo grande avivamento. Elias vai clamar por fogo. O Senhor vai mandar fogo no altar de Elias, porque Elias tinha intimidade com Deus. Elias reparou o altar. E nós? O que nós temos feito para provocar o avivamento? O que você tem feito para que o verdadeiro avivamento surja na tua vida? Será que na rua da tua casa não tem ninguém para avivar? Eu termino aqui, só para nós concluirmos. Para qualquer tipo de grande avivamento, para qualquer avivamento, é necessário um altar, é necessário um sacrifício. Elias ora, está ali o seu sacrifício, está ali o seu altar. Deus manda fogo do céu. Quando eu olho para Cristo no Calvário, eu vejo um altar, eu vejo um sacrifício, Cristo como cordeiro sobre o altar. Aleluia. Tu lembra que eu falei no meio da mensagem, não tem como chegar diante dos santos sem o sacrifício, sem o altar? Jesus está pregado no maior altar, no altar mais suspenso, no altar mais elevado. Jesus está pendurado lá como sacrifício. Aleluia. Pastor, o que acontece lá? Ele se oferece como sacrifício sobre este altar. Tu lembra que um soldado vai furar ao lado de Jesus com uma lança? Quando ele fura, sai o que do lado de Jesus? Água. A água diante do altar de Jesus também está sendo derramada. No altar de Elias teve água derramada, no altar de Jesus também tem água. No altar de Elias tinha sacrifício, Jesus também é o sacrifício sobre o altar. Oh, glória a Deus por isso. No altar de Jesus tinha oração. Pastor, Jesus orou na cruz? Orou, claro que Jesus orou. Jesus diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Teve oração também. Só vai ter avivamento na igreja mediante ao altar de Jesus. E o que esse altar provou em nós? Escute aqui, eu termino agora. O que este altar trouxe para nós? Quando ele está no altar, pendurado como um sacrifício neste altar, ele ora, entrega ao Pai o Espírito. O Pai recebe o sacrifício. Quando o Pai recebe o sacrifício, o que acontece no templo? O véu se rasga de baixo para cima.
véu se rasga de cima para baixo. Pastor, o que você quer dizer com isso? É Jesus trazendo o maior avivamento da história, dizendo: eu estou dando liberdade para vocês entrarem. Eu estou dando liberdade para vocês entrarem. Eu estou dando livre acesso para vocês adentrar no Santo dos Santos. Se coloca de pé, eu termino agora. Pastor, falta uma coisa ainda neste altar. Falta o quê? Tem altar, tem o sacrifício que é Jesus, tem sangue, tem água, tem oração no sacrifício de Jesus, no altar de Jesus. Está faltando o quê? Está faltando o que faltava no altar de Elias. Só que ali já não dependia mais de quem estava sacrificando. Ali dependia dos céus. Na inauguração, estou terminando. Na inauguração do tabernáculo, escute aqui, não perde atenção, não perde. Na inauguração do tabernáculo, fizeram o altar, colocaram lenha, colocaram sacrifício, mas faltava alguma coisa no altar que já não dependia deles. Na inauguração do grande templo de Salomão, tinha altar, à medida 2 vezes mais, tinha sacrifício no altar, tinha lenha no altar, mas faltava uma coisa que não dependia de Salomão. Aleluia! No altar de Jesus tinha sacrifício, tinha altar, tinha sangue, tinha água, tinha oração, mas faltava uma coisa que não dependia da terra. Uricandaraba, suricandarábias. No tabernáculo, o que faltava era fogo. E o fogo não vinha do sacerdote, o fogo vinha de Deus. No grande templo de Salomão, o que faltava era fogo, e não vinha de Salomão, vinha de Deus. E no altar de Jesus, pastor, aonde está o fogo? O fogo está sobre a igreja. O fogo vai, claro que vai manifestar a glória de Deus. Escute aqui. No altar de Jesus, para trazer o maior avivamento, Jardel, da história, o fogo não cai ali, o fogo cai em Atos 2. O fogo é manifestado em Atos 2. Escute aqui. No tabernáculo, quando o fogo se manifestou, desceu uma nuvem de glória dentro do tabernáculo. No templo de Salomão, a nuvem de glória entrou também. Em Atos 2, quando o fogo se manifesta, há línguas repartidas como de fogo. Aleluias! O fogo já não estava lá, o fogo estava sobre eles. Eu olhava para Filipe e via o fogo sobre a cabeça dele. Pedro olhava para João e via o sacrifício de Cristo no Calvário, mas o fogo estava sobre João. Oh, glória a Deus por isso. Oricandarábia. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Vai cair fogo, vai. Oricandarábia. E o que é que este fogo provocou? O quê? Avivamento. Pedro, escute aqui, vem cá. Calebinho está viajando hoje. Escute aqui. O sacrifício, o altar está lá. Jesus já sacrificou,
Jesus já foi o sacrifício no altar. Agora a resposta vem. O fogo desce sobre Pedro. Quem era Pedro? Medroso. Negou Jesus 3 vezes com medo de morrer com Jesus no Calvário. Ele até falou com Jesus que ele lutaria e defenderia Jesus, mas na hora mesmo, mas depois que o fogo desceu sobre ele sai para a porta do templo com tanta autoridade. Ele começa a pregar com tanta autoridade, e o maior avivamento de toda a história, o maior avivamento da Araceia Candarábia, quase 3.000 almas. Hoje tem fogo, hoje tem fogo no altar, hoje tem. Ora, Bagu e Caia. Pastor, para que esse fogo? Este fogo é para te manter vivo. Além de te manter vivo no mundo tão gelado que nós estamos, é para você provocar o maior avivamento de toda a história brasileira. Não, pastor, não entendi. Esses 3 dias de congresso e este fogo que está caindo sobre esta igreja aqui agora, aleluia, é para quando você sair dessas portas para fora, você começar a pregar com autoridade e começar a trazer o maior avivamento para a região de Castelo Branco. Alma sendo salva, alma sendo liberta, alma sendo transformada. Vai, claro que vai, claro que vai ter fogo hoje sobre o teu altar. Eu oro agora. E eu te chamo, você que precisa deste avivamento. Corre aqui à frente.